A interfase, ou interfase, é o período do ciclo celular em que a célula aumenta o seu volume, tamanho e número de organelas. Nessa fase de intervalo entre meioses e mitoses da célula não só cumpre suas atividades vitais como também reúne condições para se dividir e originar células filhas. A interfase é dividida em 3 etapas: G1, primeiro gap, síntese proteica, S, síntese de DNA, e G2, segundo gap, duplicação dos centríolos, G0, repouso, a fase de repouso, G0, alterna com a fase de síntese proteica, G1 fase complementar a G1, quando a célula não tem estímulos para a divisão e se concentra em exercer sua função vital. A célula só sai dessa fase quando ocorre o estímulo adequado para que ela prepare-se para dividir-se. Em inglês, gap significa intervalo. G1 gap, síntese proteica, é o primeiro período, começando ao final da divisão celular anterior e se estendendo até o início da duplicação do DNA. Nesse período ocorre o crescimento da célula. Esse período caracteriza-se por uma intensa síntese de RNA e de proteínas, com grande aumento do citoplasma das células filhas recém-formadas. S. Duplicação do DNA, responsável por desencadear a divisão celular, além de garantir que as células filhas recebam as informações genéticas que determinam suas características. Ocorre a duplicação das cromátides dos cromossomos, ficando cada cromossomo com 2 cromátides irmãs unidas pelo centrômero. Ocorre também a duplicação dos centríolos da célula, organelas responsáveis por parte importante da duplicação celular. G2 gap, duplicação dos centríolos. Após a separação dos centríolos para os pólios da célula, ocorre a formação de um sistema com importante participação durante a divisão celular, o fuso mitótico ou fuso cariocinético. Ao final dessa fase, a célula completa seu crescimento e está preparada para a mitose. Prófase, fase de início, pro igual a antes. Os cromossomos começam a ficar visíveis devido à espiralação. O nucleolo começa a desaparecer. Organiza-se em torno do núcleo um conjunto de fibras, nada mais são do que microtúbulos, originadas a partir dos centrosomos, constituindo o chamado fuso de divisão, ou fuso mitótico. Embora os centríolos participem da divisão, não é deles que se originam as fibras do fuso. Na mitose em célula animal, as fibras que se situam ao redor de cada par de centríolos opostas ao fuso constituem o aster, do grego, aster igual a estrela. O núcleo absorve água, aumenta de volume e a carioteca se desorganiza. No final da prófase, curtas fibras do fuso, provenientes dos centrosomos, unem-se aos centrômeros. Cada uma das cromátides irmãs fica ligada a um dos pólios da célula. Note que os centrosomos ainda estão alinhados na região equatorial da célula, o que faz alguns autores designarem essa fase de prometáfase. Metáfase, ou fase do meio, é a fase mais propícia para estudos da morfologia dos cromossomos, onde os cromossomos apresentam o máximo grau de condensação. Os cromossomos, presos às fibras do fuso, migram para o equador do fuso, plano médio da célula. No final da metáfase, os centrômeros se duplicam e se partem longitudinalmente, de modo a deixar livres as cromátides irmãs. Observação: é durante a metáfase que estudamos os cromossomos devido ao seu grau de espiralização, pois ficam mais visíveis. Em grego, ana significa separação. A anáfase é a fase na qual as cromátides irmãs dos cromossomos duplicados são separadas, puxadas através do encurtamento dos microtúbulos que estão ligados aos cinetócoros e da degradação das moléculas de tubulina que mantêm as cromátides irmãs juntas. As cromátides irmãs são levadas para os pólios opostos da célula à medida que os microtúbulos se encurtam. A partir do momento que as cromátides irmãs foram separadas, elas passam a se chamar cromossomos. Esse movimento duplo separa os grupos de cromossomos em distintos espaços dentro da célula em divisão. Assim que os cromossomos se separam, eles começam a se descondensar em uma rede de fibras de cromatina A, e há a reconstituição das organelas que se desorganizaram no início da divisão celular. Esse é o início da fase chamada de telófase, a última fase da divisão celular. Com pouca frequência, ambas as cromátides de um cromossomo duplicado podem ligar-se aos microtúbulos de um mesmo polo e migrarem juntas, para este mesmo polo.
Esse processo, que acarreta um erro na distribuição dos cromossomos entre as células filhas, é chamado de não disjunção. Uma das células filhas fica com mais cromossomos que a outra. A telofase se caracteriza como a última fase da mitose, na qual se observa a descompensação dos cromossomos juntamente com a reorganização da carioteca. O processo de reorganização da carioteca é no entorno de cada conjunto de cromossomos, havendo desta forma a formação de dois núcleos distintos. Em grego, telo significa